Olá, queridos irmãos. Meditando aqui no Maná de 23 de setembro, baseado em Judas 3, que diz: Tive por necessidade exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Este Maná fala de batalhas, né? O cristão, ele é um soldado de Cristo, é um soldado que tem que saber usar bem as armas da luz, saber vestir bem a armadura da fé e saber defender a verdade. E aí, nesse ponto que entra o nosso maná, porque a defesa da verdade implica no fortalecimento das colunas da igreja, que a verdade, ela sustenta, ela nutre a igreja. Como diz aqui, a verdade, ela é um padrão e representante de Deus e de Cristo, e deve ser o nosso padrão também. No mundo chamado cristão, nós vemos que, em muitos casos, não existe uma grande preocupação pela verdade, mas apenas pelo bem-estar, pela vaga noção de eu aceitei a Cristo e não importa exatamente o que eu creio. Mas a Bíblia ela mostra diferente, ela mostra que nós somos medidos e julgados de acordo com aquilo que entendemos e sabemos. E quando nós sabemos que algo é correto e não fazemos, isso é pecado para nós. A mesma palavra de Deus diz que onde não há lei, não há pecado. Portanto, um cristão sincero que não tem muita noção da verdade ou se apega apenas às verdades que ele ou ela conhece, será medido de acordo com aquilo. Porém, nós, que temos o privilégio de enxergar muito mais verdades, também precisamos saber defender essas verdades, para não sermos julgados por Deus negativamente. E que verdades importantes nós temos? Já temos comentado diversas vezes que o nosso pequeno grupo, que é mínimo em relação ao mundo, até em relação ao cristianismo principal, tem o privilégio de entender preciosíssimas verdades e promessas com relação, por exemplo, à principal de todas, a salvação para todos, no sentido de que todos terão uma oportunidade, primeiro a igreja, depois o mundo, de serem salvos do pecado adâmico para receberem um julgamento. Como é importante essa verdade e como os grupos religiosos não entendem isso. Há alguns que até entendem parcialmente essa verdade. E que dizer de outras verdades que impactam o caráter de Deus, do nosso querido Pai? Como, por exemplo, associá-lo a uma trindade, diluindo a sua individualidade, compartilhando com outros algo que ele jamais faria e jamais disse que compartilharia. E até mesmo com algo que não é nenhuma pessoa, mas sim parte de seu próprio ser, uma força que dele emana, que é o Espírito Santo, uma força impessoal. E que dizer da defesa de que o inferno não existe? Porque veja, como que isso mancha o caráter do nosso querido Pai, transformando-o num vilão, num torturador, em alguém que está disposto a fazer com que um de seus filhos ou criaturas sofram por toda a eternidade, por algo mal que talvez esses fizeram por pouquíssimo tempo. E até por causa desse ensino falso, tantas pessoas renegam a Bíblia, tantas pessoas deixam de crer no Deus Todo-Poderoso, porque não conseguem conciliar, e de fato é inconciliável. E para isso também, para que essa mentira do inferno exista, ela precisa estar calcada em outra mentira, que é a da imortalidade da alma, algo totalmente sem sentido. No plano material, Deus ter criado pessoas com um ser
dentro delas, ou uma substância imortal dentro delas, algo que não faz sentido. Uma suposta dualidade. E que, portanto, por causa dessa mentira, se alguém tem uma alma que é imortal e a pessoa morre, você precisa dar um destino para essa alma. Se essa alma for de uma pessoa que é má, se ela não vai deixar de existir, para onde que ela vai? Percebem como que o inferno está intrinsecamente conectado a essa outra grande mentira da imortalidade da alma? Se a imortalidade da alma cai, se ela é combatida, se essa verdade de que a alma não é imortal, mas perecível, brilha, automaticamente caem também outras mentiras associadas a ela. E aí a Bíblia começa a fazer sentido. Então nós, como soldados e defensores, travando essa batalha pelo ângulo da verdade, precisamos defender o que é correto na medida que o nosso entendimento permite. E se nós entendemos essas verdades, a nossa obrigação é transmiti-la aos outros. É ajudar outros a enxergar e também defender a igreja de qualquer intrusão desse tipo de ensino falso dentro dela. E assim nós nos tornamos colunas da verdade também. Então, meus queridos irmãos, vamos meditar nisso. E vamos orar ao Pai, por meio de Jesus, para que nós saibamos defender essas preciosas verdades como bons soldados nessa batalha que resulta para a glória dele e de seu Filho.